Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Timbola. Nós vamos para um tutorial aqui muito interessante. A gente vai fazer uma lareira ecológica. Então nós vamos entrar aqui em família, novo, reticências. Vamos entrar aqui em imobiliário métrico. Se você fez a instalação do Revit, certinho a biblioteca do Revit nativa, vai ter isso aqui. Então gerenciar unidades do projeto, comprimento, milímetros para metros. Colocar aqui, ó, 2 casinhas decimais, tá? Vamos entender como é que a gente vai fazer? Então, é o seguinte, ó, vamos usar essa imagem como referência, tá? E eu quero te ensinar aqui como você pode fazer essa lareira, tá? Então, nós vamos entrar em criar e extrusão, tá? Nós vamos pegar aqui, ó, e nós vamos criar ela aqui, ó, com ponto 5. A gente não vai fazer ela muito grande, tá? Vamos fazer com ponto 50. Olha o que a gente vai fazer. Olha lá, ó. Saca o ângulo aqui, ó. Isso aqui vai determinar toda a nossa modelagem, ó. Ó. Vou colocar aqui 100. Eu acho que aqui tá legal. Deixa eu ver. Ok. Ok. Nós vamos levar pra cima, tá? Ó, vamos colocar ela aqui. Saca? Olha bem, tá? Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Nós vamos deixar... Nós vamos fazer por partes aqui, tá? Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos colocar aqui, ó, meio 005, tá? Acho que 005 nem precisa ser 005, ó, 2,5 aqui tá ótimo, tá? E nós vamos finalizar aqui, ó. Beleza? Saca só. Então aqui, ó. Ela não é ó, ela é um pouco suspensa, tá? Então, ó, a gente vai botar aqui, ó, uns 2,5, não, até menos, ó, 1,25. E a gente vai fazer essas duas bases aí. Como que a gente vai fazer essas bases, ó? Elas são grudadas aqui, ó, coladas, tá? Então, você consegue ver aqui, ó. Nós vamos colocar aqui. Cara, um tá ótimo. Deixa eu ver aqui se não vai ficar muito. Acho que um tá ótimo aqui, ó. Tem que tangenciar, tá? Ó, você vai tangenciar ela, ó. Tá vendo? Olha lá, tá? Aqui nós vamos dar profundidade para isso aqui. Vamos colocar aqui no máximo uns 17, ó. No máximo aqui, ó, ponto 20, mas nem isso, ó, uns 15 aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vou botar aqui, ó, ponto 15, tá? Presta atenção, cara, presta atenção. Vamos lá. Ó, suavizar as linhas, gradiente, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Para a gente criar essa base com esse recorte ali, ó, que você está vendo, nós vamos fragmentar isso aqui, tá? Então, entenda só. Nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos criar aqui uma modelagem, tá? Então, olha bem lá. Nós vamos colocá-la aqui, ó. Vou colocá-la aqui de 40, tá? E vamos colocá-la aqui, ó, com ponto 2 não, 7,5, tá? Nós vamos centralizar ela. Então aqui, ó, presta atenção, cara, presta atenção. Ó, nós vamos usar ela assim, ó, tá? Tá vendo lá? Nós vamos dar offset aqui, ó. Ó, vamos fazer assim, tá? Então, isso aqui, ó, que você tá vendo, nós vamos colocar aí com uns 2,5, tá? Só que ele vai transpassar. Olha o segredo aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo aqui? Você vai pegar, ó, e trazer ele na tangente aqui, ó. Tá vendo? Olha o segredinho que a gente vai fazer de modelagem aqui, ó. Nós vamos pegar, ó, nós vamos quebrar isso aqui. Nós vamos fragmentar em 3 partes essa modelagem, ó. Olha que interessante aqui, ó.
Eu cometi um erro, tá? Vou explicar para vocês. Porque, ó, eu tangenciei aqui, ó, tangenciei aqui, ó, mas eu tenho que fazer isso aqui, ó. Tá? Então, ó, isso aqui, ó, tem que estar aqui, ó. Tá? Eu tenho que fazer esse esqueminha aqui. Ó. Tem que colocar uma linha aqui, ó. Tá? Desculpa aí. Errei. Ó, SL. Dou um trim aqui bonitão. Ó, entenderam? Opa, agora funcionou. Só que olha o segredinho aqui também. Ó. A gente une essa outra parte aqui, ó. Tá vendo? Agora você me pergunta, por que não fica... Por que essa representação ficou assim? Cara, eu não faço a mínima ideia. Ela não deveria ficar assim. Mas a gente puxa um pouquinho para cima aqui, ó, para ter certeza que não vai ter conflito. Ela não tem conflito, tá? Isso eu te garanto. De modelagem, ela não tem conflito, tá? Ela tá separada mesmo. Mas, né? Sabe como é que é essas coisas. Nós vamos pegar aqui... Ó, tanto que ela tá separada... Ó, não tá dentro de nada a modelagem, tá? Eu vou colocar aqui uma modelagemzinha bem simples aqui embaixo. Ó, da base, você vai entender. Olha o nível de detalhe aqui, ó. Tá? Tem um esqueminha aqui, ó. Eu não tinha percebido. Ó, eu posso deixar um vazio aqui, ó. Vamos botar 1 centímetro, tá? Não me pergunte por quê, mas é o detalhe ali do negócio. Olha lá, tá? E agora, como é que nós vamos fazer essa labareda aí? Então, chega aí que vamos fazer esse esquema aí. Ó o segredinho aqui, ó, do tio Felipe, ó. The Secrets to Felipe. Ó, vamos colocar ele aqui, ó. Vou acertar bem a escalinha, tá? Pra não dar nenhum bug aí. Ó, pega o R aqui, ó. Isso aí. Extrusão, pode ser uma extrusão. E vamos lá. Olha lá, ó. Desenhar o perímetro. Opa. Ó, pera aí. Opa.
Olha lá, ó. Tá? Vamos ver se vai ficar bom. Não faço ideia. Vou deixar bem fininho. Vou deixar até mais fininho. Olha lá. Olha que legal que ficou. Vamos agora colocar os materiais que ficam legais aí, né? Para dar um efeitinho legal para essa lareira. Beleza? E agora, José? Vamos lá. Vamos lá. Coloquei metal. Vamos lá. Fiz a aparência de renderização. Vamos ver algum material específico para isso aqui. Eu acho que é por aqui, ó. Vamos ver outra coisa aí, mas... Placa arrebitada não ia ficar ruim, não. Mas é por aqui, ó. Bronze pátina. Tá. Nós vamos colocar nisso aqui e nisso aqui, nós vamos colocar preto. Vamos colocar esse aqui, ó. Modulizado preto. Estou usando materiais nativos do Revit, tá? Importante entender isso. Nós vamos criar também uma areia aqui, que eu vou pintar em cima aqui de acabamento, tu vai ver. Que é como se fossem umas pedras, né? Ó. Entendeu? E aí, cara, eu vou criar uma luz aqui, tá? Vou criar uma luz aqui para esse fogo aqui ficar legal. Aqui, só com luz aqui para dar certo. Fire! On fire! Vou colocar aqui, ó. Vai ter que ser meio que aqui, né? Só para representar. Porque que vai valer aqui, ó. Então, ó. Quanto menos eu colocar aqui, ó, mais laranja vai ficar. Então, ó, se eu colocar aqui, ó, 500, ó, 400, olha o que vai acontecer. Tá vendo? Ó, vai ficar incandescente aqui, ó. Vou colocar uns 500. Vou colocar aqui uns 100. Olha lá. E vamos deixar assim, ó. Tá? Vamos testar para ver como é que vai ficar? Então, vamos salvar isso aqui e ver como que vai ficar isso aí. Para quem for usar esse bloco, por exemplo, no Lumion, cara, só não crie isso aqui e coloca o efeito de fogo do Lumion, tá? Vai funcionar da mesma forma, tá bom? Então, preto e branco aí, né? Vou colocar aqui as opções de exibição gráficas. Nothing Transparency. Olha que legal que fica esse balanço aí, né? Vamos testar para ver como é que vai ficar aí no fogaréu. Tá, aqui nem vai funcionar porque a gente não colocou efeito de
Aqui não está nem noturno, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Nem adianta renderizar no Revit isso aí. Nesse caso. Tô tentando achar aqui o negócio. Ó. Aí, ó. Vou colocar aqui noturno. Isso, é isso que eu quero que vocês entendam, ó. Tá vendo? Ó. Para criar esse efeito aqui. Beleza? Ó. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? É uma aula aqui para trazer para vocês ferramentas aqui para vocês criarem dentro do Revit. Como falei, tá? Essa aba do fogo, por exemplo, se eu fosse fazer no Lume, eu não modelaria ela aqui e colocaria lá. Mas para o Inkscape eu consigo criar um resultado bem eficaz com esse efeito, tá? E assim, a representação gráfica do bloco fica boa também, né? Olha ali ó, como é que a gente fez ela, ó. Ela fica legal aqui, ó, para representar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilhe o conteúdo com seus colegas. Um grande abraço do Felipe e até mais.